Como funciona o ar-condicionado inverter? Você sabe? Se você sabe, parabéns. Se você não sabe, esse vídeo é para você. Roda a vinheta. E aqui no showroom da Dias, mais uma vez, meu amigo Gabriel. E aí, Cris? Seja bem-vindo. Opa, já sou de casa. Já é de casa, é um prazer ter aqui você. Que honra. Dando aula mais uma vez pra gente. Vamos lá. Certo? Então vamos começar a nossa aula aqui. Eu quero que você fale pra gente qual é a diferença entre o ar-condicionado inverter e um ar-condicionado convencional. Explica pra gente. A tecnologia, Cris. A tecnologia do equipamento on-off ou do convencional é o seguinte: quando eu ligo o compressor, ele vai ligar em potência toda. Não sei se você lembra antigamente, quando ligava aquela geladeira de casa, chega e dava aquela piscadinha. Sim, claro. Na luz. O que era aquela piscadinha? Era o pico de corrente, é o pico de partida do compressor. E isso, nesse pico onde pisca a luz, é onde eu tenho o maior consumo. Tá? Então, por isso, o equipamento convencional ele tem um alto consumo, porque na hora da partida ele entrega toda a potência. Para tirar o compressor da inércia, automaticamente eu tenho aquele pico de partida. Para o equipamento inverter é interessante, porque ele não tem aquele pico de partida. Eu tenho um dispositivo eletrônico chamado, é como se fosse um inversor de frequência, mas eu tenho um dispositivo eletrônico, uma placa eletrônica, que ela faz com que o compressor parta de forma suave. Ele vai acelerando o compressor, evitando aquele pico de partida. Então ele começa lá em 20, 50, 70, 100% de capacidade, evitando o pico de partida. E quando eu desligo o equipamento, no antigo, no convencional, ele tira toda a carga do equipamento. No off não, eu vou desacelerando, eu vou jogando, vamos usar uma expressão não tão... Sim. Eu jogo o carro na banguela. Sim, tá? sim, então como eu vou desacelerando o equipamento, eu não tenho um diferencial tão grande de temperatura. Então eu consigo controlar aqui em baixa rotação e garantir que ele vai ficar refrigerando sem ter potência máxima. Então às vezes eu deixo, só para exemplo, tá? Eu deixo o meu compressor ligado em 10%, 20% de capacidade, refrigerando o ambiente, evitando que o compressor fique liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Essa modulação do compressor, eu garanto três coisas. Primeiro, a temperatura mais precisa no ambiente. Então, às vezes no on-off, no convencional, entre a partida e o religamento eu tenho uma diferença de temperatura maior. Segundo ponto, economia de energia. E terceiro ponto, eu posso ter uma rede bem dimensionada, evitando aí problemas de pico de partida. Então, esses três pontos fazem que o equipamento seja diferente nessas características e o inverter seja muito mais eficiente. Quais são os principais componentes de um sistema inverter? Boa. Falando de componentes, a diferença é principal das placas eletrônicas, tá? Que isso faz a diferença, e os dispositivos, que aí eu posso ter um ventilador variável, que também não tem o pico de partida, eu posso ter um compressor que também é variável, e alguns equipamentos eu posso ter uma válvula de expansão eletrônica. Então, esses equipamentos fazem a diferença do on-off para o inverter. O on-off não, eu tenho o compressor lá que vai partir em capacidade máxima, eu tenho um motoventilador muitas vezes da unidade externa que vai partir em capacidade máxima, e aí eu não tenho esses elementos de controle no equipamento, então eu tenho muito mais controle no inverter. Quais são as principais vantagens do inverter em relação ao convencional quando se fala de economia? Pode chegar a 75% de economia de energia em relação ao convencional, tá? Então é muita diferença se bem dimensionado, tá, Cris? Então primeiro é exatamente a velocidade de resfriamento, que é um pouco maior no inverter. Outro ponto é que você tem o controle do compressor, e aí eu trago essa eficiência que pode chegar até 75%. É uma diferença considerável. Por isso que o mercado está flutuando para o inverter. Perfeito, considerável e pouco, né? Nossa, é muito considerável. 70% de economia? Até 75%. É sensacional. Como é que o ar-condicionado inverter regula a temperatura de forma precisa, mais precisa em relação ao convencional? Primeiro que eu tenho uma série de sensores a mais, tá? Quando a gente fala de temperatura, quando eu vou para o inverter, eu tenho pelo menos 3 ou 4 sensores de temperatura a mais. Na unidade interna são praticamente os mesmos, são 2. Então eu consigo, com a temperatura de entrada e a temperatura da minha linha, né? Eu tenho um sensor para medir a temperatura do ambiente e um sensor para medir a temperatura do fluido, qual a temperatura que o fluido está. Dessa forma, eu consigo acelerar o meu motoventilador da unidade interna, eu consigo acelerar também o motoventilador da unidade externa, o compressor. Então, como o sistema inverter, eu controlo todas as velocidades, tanto a velocidade do ventilador interno quanto do externo, e muitas vezes do compressor, claro,
eu consigo ter uma precisão na temperatura que eu quero no ambiente. Caso que um off é um pouco diferente. Um off, vamos supor, ele tem que desligar com 20 graus. Ele desliga com 20 e vai ligar com 23, 24. Então tem esse range diferente. Sim. No caso do inverter, por exemplo, eu ajustei em 22 graus, ele vai ficar com uma temperatura muito mais próxima de 22, porque eu não preciso desligar o compressor. Ele vai desacelerando, então ele fica bem preciso. Então, esses são os benefícios quando a gente fala de tecnologia inverter. Ele acaba mantendo aqui por muito mais tempo a temperatura, né? Por muito mais tempo. Então, o meu diferencial de temperatura dentro do meu ambiente é muito menor. E os modos de operação do inverter? Quais são? Boa. Os modos de operação, a gente tem o modo de operação ventilação, como nós temos no convencional. Eu tenho o modo de eficiência, que eu sempre busco eficiência no meu equipamento, que é a refrigeração, mas priorizando eficiência. Eu tenho geralmente os modos turbos, né? Que eu vou priorizar a velocidade de resfriamento. E, em alguns casos, eu tenho alguns acionamentos de modo de aquecimento também. Então, geralmente, ventilação, refrigeração e também aquecimento, dependendo do produto, tá? Eu posso ter um equipamento inverter, que ele não é quente-frio, e posso ter, talvez, um off quente-frio. Então, são duas coisas distintas. Muita gente confunde, então o inverter é porque é quente-frio. Não, com certeza não. O inverter é a tecnologia do compressor que nós falamos aqui. O quente-frio já é uma outra tecnologia que eu posso ter o quente-frio no off e posso ter o quente-frio também no inverter. Legal. Existe diferença de capacidade de refrigeração entre um e outro? Existe sim, tá? Boa pergunta. Para refrigeração e também para aquecimento eu tenho uma pequena variação. Por quê? Quando eu faço o modo aquecimento, quando eu aciono o modo aquecimento, eu faço com que a minha unidade externa se torne a minha unidade de refrigeração e a minha unidade interna de aquecimento. Então, eu inverto os fluxos. Geralmente, no modo convencional, no modo de refrigeração, na parte de dentro ele vai estar resfriando, na parte de fora ele vai estar esquentando. Então, o modo aquecimento, eu inverto isso. Então, do lado de fora, se você colocar a mão lá na saída da condensadora, vai estar jogando o ar frio. E do lado de dentro, ele vai estar jogando o ar quente. Então, como eu tenho tamanhos diferentes da minha unidade interna e externa, eu posso ter uma diferença de potência no modo refrigeração para aquecimento, mas não é algo muito diferente não, mas eu posso ter sim algumas diferenças de potência. Quais são os cuidados de manutenção para garantir uma boa qualidade do meu equipamento inverter? Primeiro, trocadores têm que estar limpos, da parte interna e da parte externa. Muitas vezes a pessoa olha o ar-condicionado, não está sujo ali, passa um paninho por fora, acha que está tudo bem. Não, o meu evaporador precisa ser limpo, os filtros precisam ser limpos e na minha unidade externa eu tenho que tomar bastante cuidado, principalmente com a sujidade que vem do ambiente. Suja mesmo, Cris, ele entope as passagens de ar ali no meu trocador, entupiu, o equipamento não vai performar, vai consumir energia e eu posso ter problema. Então, primeira coisa, garantir a manutenção preventiva nos trocadores e um segundo ponto que eu acho que é muito importante para os nossos clientes, garantir a utilização correta, tá? Então, sempre com ajuste de temperatura correto, evitando trabalhar com as portas abertas, evitando tampar a frente do equipamento, tudo isso garante uma vida útil muito grande no equipamento. Vou comprar o meu inverter para minha casa ou para o meu escritório. Quais são as considerações que eu tenho que levar na hora da compra? Primeira coisa, sempre buscar um profissional que vai recomendar o equipamento com a potência correta. E a gente não está falando nem de fabricante, tá? A gente está falando de potência frigorígena que você tem naquele lugar. E eu tenho que levar em consideração a carga térmica, tem que levar em consideração iluminação, quantas pessoas vão estar naquele ambiente, seja um escritório, seja uma casa. Então, primeira coisa, dimensiona com uma pessoa que sabe o que está fazendo. Um equipamento subdimensionado pode te dar problema, e um equipamento superdimensionado é caro para compra e principalmente para o consumo de energia. E principalmente para o bolso. Então, os primeiros cuidados que a pessoa tem que ter são esses, tá? Dimensionar o equipamento e, Cris, instalar com um profissional que realmente saiba o que está fazendo. Hoje no mercado tem profissionais excelentes, mas existem profissionais que ainda não estão no nível adequado. Não são tão capacitados para, né? Perfeito. E aí, quando um profissional que não está capacitado para executar uma instalação, ele instala fora do padrão, tem o risco do cliente perder uma garantia, de ele instalar um equipamento que não vai render da forma correta, deixar, sei lá, um tubo estrangulado, deixar uma elétrica solta que pode gerar um curto. Sim. Então é muito barato você instalar com um profissional que às vezes cobra um pouco mais caro. Perfeito. Gabrielzinho, obrigado mais uma vez. Show de bola. Pela sua participação aqui. Aproveita, fala para o pessoal onde te encontra, qual é o seu canal. Você tem um canal, você também é professor, você é instrutor. O pessoal quiser te acompanhar, te acha onde? @Gabriel Pardo Mestre em todas as redes. E vou aproveitar que já tá falando de rede. Você quer encerrar pra gente? Vou fazer isso. Vai lá, fala pra essa, cara. Você que ainda não é inscrito no canal, pra essa aqui, aqui. Então vamos lá. Você que ainda não é inscrito no canal, clica aqui, se inscreve, já aperta no gostei, dúvidas nos comentários. E Cris, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Aproveita, vem fazer uma visita aqui no showroom da Dias, conhecer toda a tecnologia em ar-condicionado,
que a gente tem aqui. Vai ser um prazer tomar um café contigo. Até lá! Valeu!